25% da população mundial é muçulmana. Os muçulmanos, discípulos ou herdeiros de Sem ou Sami, de onde vem a palavra semita, mas os judeus também são herdeiros de Sem. A partir daí começa um conflito étnico/religioso entre duas religiões monoteístas. Todo mundo sabe disso. Em 1948 foi criado o Estado de Israel, após a Segunda Guerra Mundial. Só que antes de ser criado o Estado de Israel, existiu Sião. E no Sião já havia uma população árabe que teve que ser deslocada ou passou a dividir sem ter a sua própria identidade aquele Estado, Estado de Israel. Mas será que Irã era inimigo de Israel? Não, não era. Não era aquele amigão, mas também não era um inimigo. Tinha uma proximidade diplomática, tanto que Irã assinou na criação do Estado de Israel. O tempo passou e Irã deixou de ser administrado pelos chás. E aí foi criada uma república, depois da Revolução, em 1979. E a partir daí, Israel passou a ser o inimigo de Irã. Irã deixou exposto ao mundo que não concordava com a criação do Estado de Israel, exatamente porque no Sião já havia outra população. A partir da Revolução de 1979. E de lá para cá, guerras e mais guerras, ataques e mais ataques aconteceram no Oriente Médio, sem tentativa nenhuma de mediação da ONU em criar um Estado palestino. Ninguém se movimentou para isso. Enfim, Israel sofreu um ataque do Hamas, teve algumas mortes, outras pessoas sequestradas, e usou o suposto direito de defesa. Israel / Netanyahu, o primeiro-ministro acusado de vários atos corruptos, vários atos corrompidos. Enfim, para se manter politicamente no cargo, ele começa a atacar de uma maneira totalmente desnecessária a Gaza, matando muitas pessoas, ou seja, de fato um genocídio, que não tem justificativa diante do direito internacional. Não satisfeito, dia 1º de abril ele atacou uma embaixada iraniana na Síria. Diante de várias mortes que aconteceram por lá, um general iraniano muito importante foi morto. É claro que Irã iria retaliar, e fez isso, dia 13 de abril, fez isso. Atacou Israel. Primeiro, eles apreenderam um navio mercante português que tinha contatos comerciais com Israel. Mas é claro que não ficaria por aí. Depois disso, fizeram os ataques. 99% dos ataques foram controlados por Israel e pelos países amigos. Reino Unido, Estados Unidos, França, Jordânia. E de onde partiram esses ataques? Partiram da Síria, nação amiga do Irã, Iraque, e Iêmen. Sim, Iêmen é aquele país pequenininho, muito corrupto, aliás, tem um índice de corrupção muito alto, dividido entre xiitas e sunitas, e hoje, atualmente governado, administrado pelos Houthis. Os Houthis são financiados pelo Irã. E aí fazem pequenos ataques ali, já que estão ali na entrada do Mar Vermelho, né? Acessando o oceano, vindo pelo Oceano Índico, para acessar o Mar Vermelho, né? Até chegar lá no Mediterrâneo. Então eles começam a fechar, eles fecham e abrem ali, mais ou menos ali no Estreito de Bab el-Mandeb, mais ou menos ali. De um lado o Chifre da África, do outro o Iêmen. Um país com aproximadamente 20 milhões de pessoas em extrema pobreza, mas financiado por células terroristas, Irã, um dos grandes proprietários de armas nucleares. Quem está certo, quem está errado nessa guerra? Bem, em guerra nenhuma ninguém está certo ou errado. Né? O autoritarismo também não deve ser fomentado de forma nenhuma politicamente em nenhum lugar do mundo. E hoje a grande discussão é essa, o autoritarismo, né? E como ele é entendido, às vezes, dentro da própria democracia, nasce da democracia, ele floresce da democracia. E tudo isso está concentrado hoje no Oriente Médio. Hoje existem outros interesses além desse. Muito interesse comercial, muito interesse político, estrategicamente, geopoliticamente, a balança ali, o tabuleiro de xadrez ali, ele é muito
muito importante para o mundo, pelos contatos comerciais, enfim. De fato, o que a ONU deveria fazer era ratificar de uma vez por todas o Estado palestino, e aí você diminui boa parte dessa tensão que já acontece há algum tempo no Oriente Médio. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.